7h45. Vamos dando sequência falando de saúde. Ontem começou o outono. E essa estação é a que antecede o inverno. O que isso significa? Bom, significa mudança no clima, manhãs mais frias, mais frescas, temperaturas mais amenas. E os ventos desta estação tendem a propagar mais o vírus, né? E o nosso comportamento, mediante também esse tempo, temperatura mais amena, muda um pouco. E aí a pergunta que fica é: como é que a gente cuida da saúde e evita ficar doente nesse período? Muitas pessoas têm imunidade baixa, né? E chega esse período do ano aí, outono, no inverno nem se fala, e no outono já começa a sofrer bastante. Para responder essas e outras perguntas, eu estou recebendo ao vivo, aqui no microfone aberto, no estúdio da Massa FM, o pneumologista Dr. Ronaldo Queiroz. Dr. Ronaldo Queiroz, muito bom dia, seja muito bem-vindo à Massa FM 93.7. Bom dia a todos, a equipe da Massa, aos ouvintes. Estou à inteira disposição de vocês. Vamos lá conversar com a população sobre doenças aí de outono e inverno. Com certeza, doutor. Falar de saúde, que é importante, com essa mudança da estação, né? Mudança do clima. O nosso organismo, doutor, ele tende a mudar também um pouco o comportamento? O nosso organismo, ele se adapta a essas mudanças climáticas? Veja, sim, de certa forma, nós temos um organismo mutante que vai se adaptando às condições ambientais. Isso é natural. Agora, o que acontece no outono e inverno é que você tem mudanças no clima, nas condições ambientais, e que acabam por agredir o organismo, tanto das pessoas sadias, quanto aquelas que já têm doenças respiratórias prévias. Por exemplo, aquelas pessoas que têm rinite alérgica, asma brônquica, enfisema pulmonar, as crianças pequenininhas que têm ainda o sistema imunológico se formando, os idosos também são vulneráveis, porque aí a imunidade começa a cair pela idade. Enfim, essas condições que as pessoas apresentam nesse período que você tem o ar seco, você tem aumento dos poluentes no ar, você tem o tempo mais frio, não é? Daqui a pouco, espero que não, mas vem as queimadas com poluição e aí a fumaça. Isso tudo agride o organismo e pode sim provocar problemas respiratórios nas pessoas. Ou seja, o nosso organismo, ele muda, fica um pouco mais até vulnerável, principalmente para essas pessoas que se enquadram aí, né, como o senhor já disse, mais vulneráveis. E as doenças respiratórias? Neste período, doutor, elas tendem a propagar mais, a espalhar mais, até porque às vezes as pessoas ficam num ambiente um pouquinho mais fechado, a temperatura mudou, começa a aglomerar um pouquinho mais, até mesmo no trabalho, né? Essas doenças, elas então podem propagar mais com maior facilidade? É exatamente o que ocorre, porque as condições climáticas, elas provocam, especialmente o frio, algumas situações e que facilitam a propagação das doenças. Então, temperatura baixa, o ar mais frio e seco, a baixa umidade do ar, os poluentes, aí as pessoas ficam aglomeradas, geralmente mais fechadas em casa ou no trabalho. Então, isso são condições que favorecem a propagação das doenças respiratórias. E especialmente, que doenças são essas? As doenças respiratórias provocadas por vírus e por bactérias. As mais comuns, o conhecido resfriado, que são vírus mais benignos, rinovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório, são vírus do resfriado comum. Nós temos o vírus da gripe, a famosa influenza, influenza A e B, e temos também agora um terceiro grupo de vírus, que é o SARS-CoV-2, é o vírus da Covid-19, que foi agressivo na pandemia em 2020 e 2021 e caiu muito a sua patogenicidade, não é mais um vírus agressivo, não atinge os pulmões. Então, as doenças respiratórias virais, nesse momento, gripes, resfriados e até a covidinha, como a gente fala, que é uma covid mais leve e é uma síndrome respiratória. Entendi. Até daqui a pouco, doutor, eu vou fazer uma pergunta especificamente sobre a Covid e a influenza. Nós tivemos alguns números que foram divulgados aí pela Secretaria de Estado de Saúde e chamou bastante atenção, e daqui a pouquinho eu vou perguntar para o senhor sobre isso.
Mas o que nós podemos fazer, o nosso ouvinte está acompanhando o microfone aberto aqui na Massa FM, o que ele pode fazer então, doutor? Quais hábitos podem ser adotados para evitar então essa propagação do vírus e até mesmo a própria contaminação? Então, se o ar está mais seco, o uso de umidificadores é importante em casa. Quem não tiver umidificadores, uma travessa com água, uma toalha molhada, isso ajuda a melhorar a umidade relativa do ar. O ano passado, nós tivemos umidade, chegou a 10%, 11%, que é mais seco do que o deserto. Então, isso é importante. Segundo lugar, ventilar a casa, evitar ambientes aglomerados. Isso é tudo muito importante. Lavar as mãos, isso é uma coisa importante. Máscara é bom? Não serve para nada. Já tem trabalhos demonstrando que não impede a transmissão. Porque a transmissão dessas doenças, daí a aglomeração sem um risco, Sim. vem pela tosse, pela fala, pelo espirro, por gotículas que saem da boca. Então, se você tiver aglomerado, isso é importante. Então, a proteção, você deve evitar a aglomeração. Mas mais importante, por exemplo, que uma máscara é lavar as mãos com água e sabão. Certo. Aí você toma outras medidas. Então, umidificação do ar, não fumar e procurar levar uma vida saudável, inclusive tomando as vacinas, especialmente vírus sincicial respiratório, a vacina da gripe, de pneumonia estão à disposição. Você está anunciando até o dia da vacina. Com certeza. É muito importante enfrentar esse período com saúde. Doutor, recentemente foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde 20 mortes por Covid no estado, né? Ao longo já agora deste ano, 4 nos últimos dias mortes por influenza. Aí esse número chama um pouco a atenção, porque a gente já começa a ficar preocupado. Fala, peraí, a Covid está voltando, as pessoas estão morrendo por Covid, morrendo por influenza? Essa pergunta é importantíssima para poder levar tranquilidade para a população. Fiquem tranquilos, não tem Covid nova, Covid não está voltando. A Covid foi agressiva em 2020 e 2021, a partir de 22, a variante Ômicron e suas subvariantes passou a ser uma doença viral leve e que provoca uma síndrome respiratória. Tosse, dor de garganta, catarro igual resfriado, igual a uma gripe, ok? Mas o que acontece então? Nós temos notícias de óbitos. A pergunta é o seguinte, a população precisa entender que quando você tem uma virose, quando você tem gripes, resfriados, as suas defesas, o sistema imunológico, ele sofre uma agressão, porque não existe antibiótico. Então existe uma briga muito grande para você poder reagir à infecção viral. Com a queda da resistência durante gripes e resfriados, ou até da covidinha que nós temos agora, as bactérias, aí sim, que são bactérias mais agressivas, promovem infecções oportunistas. Sinusite, pneumonia, que podem ser graves, especialmente em crianças pequenininhas, e nos idosos. Esses óbitos foram todos acima de 55, 60 anos e idosos com comorbidades, que já têm diabetes, pressão alta, ele tem enfisema pulmonar, bronquite crônica. Então, as pessoas têm comorbidades. Aí a pneumonia é oportunista, surge porque caiu a resistência durante as viroses, e aí faz uma pneumonia, insuficiência respiratória e pode morrer. Então, quando você tem uma notícia que houve 20 mortes por Covid, a pergunta é a seguinte: precisa avaliar melhor essa notícia para não causar pânico. Estou trazendo tranquilidade para a população e uma pergunta para as autoridades. Essa pessoa morreu de Covid ou morreu com Covid? Porque o Covid começou lá atrás, ele que provocou uma virose, 5, 6 dias cai a resistência, e aí a bactéria veio provocar uma pneumonia. O que levou à morte foi a pneumonia e a insuficiência respiratória pela bactéria oportunista, e não pelo Covid. O Covid participou como gripes e resfriados, diminuindo a resistência das pessoas. Ou seja, essas pessoas que morreram, certamente, comorbidades, idade, por aí vai. E o ponto que o senhor colocou é importante, de Covid ou com Covid, né? Que uma palavrinha pode mudar muito o sentido, né, da informação. Doutor, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, o pneumologista Ronaldo Queiroz. Quero agradecer a sua presença, obrigado por contribuir com a nossa audiência, trazendo informações. Beba bastante água, hidrate-se bastante, tenha uma boa alimentação,
né? Umidifique o ar aí, porque a mudança climática pode nos deixar um pouquinho mais, né? A mudança da estação, principalmente, temperaturas caindo, pode nos deixar um pouco mais vulneráveis aí a esses vírus e aquele resfriadinho chato, né, começar a incomodar. Exatamente, gripes e resfriados, 4, 5 dias para você ter sintomas. A partir do sexto, se piorar, se tiver desconforto respiratório, febre prolongada, procure o pneumologista, porque aí sim pode estar ocorrendo uma infecção mais grave por bactérias e aí você precisa tratar com antibióticos e ter um tratamento especializado. Eu que agradeço a oportunidade, podem contar sempre comigo aqui no Grupo Massa FM. Com certeza, doutor. Obrigado. Pneumologista Ronaldo Queiroz falando ao vivo com a gente aqui no estúdio da Massa FM.